Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre transformadas de Laplace. Já fizemos um exemplo na aula passada e hoje a gente vai fazer mais um exemplo um pouquinho mais complexo da transformada sem utilizar a tabela de transformadas. Tá? Então, trouxe aqui para vocês relembrarem a definição. Transformada de f de t é igual a uma integral imprópria que vai de 0 até o infinito do exponencial de menos st vezes f de t dt com s maior que zero, sendo f de t a função a ser transformada. Beleza? Então, o que nós vamos transformar aqui é a seguinte função. Calcule a transformada de seno de 2t. Tá? Os motivos para nós não fazermos esse exemplo utilizando a tabela são os mesmos que eu já apresentei na aula passada. Tá? A tabela funciona, mas em alguns casos a gente pode ter dificuldade para fazer a resolução e enquadrar na tabela, e também para simplificar a ideia, tá? Para que a gente possa entender de onde vem o conceito e a utilização da integral imprópria também. Beleza? Então, vamos começar. Nós temos a definição, né, que é a integral imprópria, variando entre 0 e infinito, do exponencial de menos st vezes a f de t, que é o nosso seno de 2t dt. Beleza? Então, nós vamos ter que começar a fazer por aqui a resolução dessa integral, né, transformando ela num limite. Vai ficar implícito aqui que a gente tem a utilização do limite. E nós vamos fazer essa análise fazendo o primeiro passo, a integração aqui. Tá? Então, na aula passada eu usei a ideia de resolver isso aqui utilizando esse conceito de limite. Agora vai ficar implícito já o que a gente está fazendo. Tá? Nós vamos reescrever isso numa integral e calcular o limite da variável tendendo ao infinito de forma mais direta, para não precisar ficar carregada a notação. Beleza? Então, aqui, transformada do seno de 2t é igual a integral definida entre 0 e o infinito. Eu vou colocar aqui seno de 2t vezes exponencial de menos st dt. Por qual motivo? Porque a gente vai precisar utilizar a integral por partes aqui, tá? Então, o meu u vai ser seno de 2t e o du é cosseno de 2t vezes 2dt. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esses conceitos, inclusive de integral por partes, eu tenho aqui na playlist de cálculo 1, sem problema, vocês podem procurar. Então, esse aqui é o meu u e todo o restante aqui é dv. Então, dv é igual a exponencial de menos st dt. Portanto, o meu v é o próprio exponencial de menos st dividido pela derivada do expoente, que no caso é menos s. Tá? Então, s menos s. Tá? Tendo dúvidas, realmente procurem aqui entender o porquê dessa notação aqui da integral por partes. Tá? É importante saber para poder avançar corretamente, até porque provavelmente a gente vai ter uma integral por partes de novo. Eu vou colocar aqui em cima a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Essa aqui é a definição da integral por partes, beleza? Então vai ficar assim, transformada do seno de 2t igual. A primeira parte da transformada aqui vai ser a montagem aqui da integral por partes. Então vai ser u vezes v. Tá? Então vai ser u, que é o seno de 2t, vezes a parte v, que é menos exponencial de menos st sobre s. E isso eu tenho que aplicar aqui entre 0 e infinito. Essa seria a nossa notação alternativa para o limite, tá? Para não precisar escrever o limite. Menos a integral, que ainda é definida entre 0 e infinito, de v vezes du. Menos exponencial de menos st sobre s, vezes o du, que está aqui, cosseno de 2t, 2dt. Cosseno de 2t vezes 2dt. Beleza? Até aqui, tranquilo. Bastante cuidado para não perder nada.
transformada do seno de 2t igual. Essa primeira parte aqui, a gente pode fazer ela detalhadamente ou a gente pode fazer de forma mais imediata. Pensa assim, esse limite é para a gente fazer o t, né? O t tender para o infinito. Tá? Se o t tender para o infinito, eu vou fazer um passo a mais aqui para que vocês enxerguem o que está acontecendo. Para não ficar muito implícito aqui o que está acontecendo. Menos, esse menos eu posso deixar. Vou deixar 1 aqui em cima. O exponencial eu vou descer porque ele está com o expoente negativo. Então o s vai ficar aqui e o exponencial de st fica aqui. Para a gente enxergar certinho o que está acontecendo e por que eu vou eliminar alguns termos sem precisar fazer toda a conta. Aqui já dá para organizando também. Ó. Tem esse menos com esse menos, mais, e tem esse 2 aqui que também pode sair. Além desse s aqui também que pode sair, porque a variável essa integrada aqui é t. Então eu posso tirar menos com menos mais, o 2 e o s. Tá? Eu posso tirar mais 2 sobre s. E ficar a integral entre 0 e infinito do exponencial de menos st vezes o cosseno de 2t dt. Beleza? Ela está se organizando. Tem um tanto ainda, mas começa a ficar mais definida. Transformada do seno de 2t é igual. Beleza. Aqui a gente vai aplicar o infinito. Tá? O que vai acontecer com o infinito? Quem que vai tender para o infinito? A variável t. Se o t vai para o infinito, eu tenho aqui um t no denominador, e esse t fica muito grande aqui no exponencial no denominador, isso aqui vai tender para quanto? Para 0. E o seno de 2t, que varia entre 1 e menos 1, multiplicado por um valor que se aproxima de 0, tem como resultado também sendo 0. Então essa primeira parte aqui ó, vai ficar 0 do primeiro termo, menos o segundo termo. Se o segundo termo acontece, nós temos aqui seno de 2t, se eu aplicar no 0, seno de 2 vezes 0, que é 0. Não importa o que vai acontecer aqui no restante do produto, porque o primeiro termo deu 0. Então, antes de eu cancelar tudo isso, eu decidi mostrar para vocês que dá 0, para a gente poder continuar a questão. Beleza? Vai sobrar aqui mais 2 sobre s, e aqui, essa integral vai ter que ser por partes de novo. Tá? Já pensando nela por partes, eu vou trocar a ordem dos elementos. Vou colocar cosseno de 2t vezes o exponencial de menos st dt. Por que isso? Porque eu sei que se eu deixar o exponencial para tentar ser u, não vai ficar fácil de resolver essa integral. Certo? Então vamos avançando. Transformada do seno de 2t é igual a 2 sobre s vezes essa integral que sobrou aqui, tá? Essa integral imprópria. Então, o que vai acontecer nessa integral imprópria? De novo por partes, tá? Eu vou colocar aqui do lado. O meu u vai ser o cosseno de 2t e o meu du, ó, isso aqui é u. E o meu du é menos 2 seno de 2t dt, certo? Cosseno de u menos seno de u vezes du. E o meu dv é esse termo todo aqui, que é o mesmo que a gente usou lá em cima. Então, exponencial de menos st dt. E o v é o mesmo que a gente já calculou antes, está aqui no cantinho. Menos exponencial de menos st sobre s. Tranquilo, a gente vai usar bastante isso dentro dessas integrais. Então, nós vamos escrever pela fórmula da integral por partes que eu escrevi um pouco acima, que é u vezes o v menos, isso aqui eu tenho que aplicar entre 0 e o infinito, não pode esquecer, menos a integral definida entre 0 e infinito de v du. Parecendo que está ficando pior, né? Mas ela vai se encaminhar para a resolução já no nosso próximo passo. Então vai ficar transformada do seno de 2t
igual 2 sobre S, vezes o que a gente tem aqui nessa primeira parte. Essa primeira parte é para a gente analisar o limite, primeiro aplicando infinito, depois aplicando em zero. Se a gente utilizar a mesma ideia de antes, ó, e esse menos exponencial de st aqui, de menos st, eu jogar para o denominador, o que vai acontecer? O mesmo que a gente viu antes, ó, a gente tinha ele aqui em cima, passou para o denominador e ele cresceu para o infinito. Se ele for para o infinito, ó, desce esse exponencial de menos st, vai ficar aqui embaixo, exponencial de st. E isso crescendo para o infinito, esse valor vai tender para quanto? Para zero. Então, esse produto todo aqui, quando o t for para o infinito, isso aqui vai dar zero. Beleza? Então, pelo mesmo conceito análogo a esse aqui. Ó, tá? Menos, aí a outra parte. Quando for zero, tá? O que vai acontecer? Vai ficar cosseno de zero, cosseno de 2 vezes zero, que é 1, vezes o exponencial de menos s vezes t, que é zero, exponencial de zero, que é 1, menos exponencial de menos zero, que é 1, vezes menos 1 sobre s. Tá? É isso que vai sobrar aqui. Então, menos 1 sobre s. Isso dessa parte inicial aqui. Tem que fazer com bastante cuidado para não perder termos, tá? Da outra parte, tem o menos aqui. Com esse menos vai dar mais. Com esse menos vai dar menos. Então, pode ficar o menos. O que pode sair dessa integral? Esse s e esse 2. O jogo de sinal a gente já fez. Ó. Menos com menos mais, com menos menos. E o 2 sobre s saindo. Certo? E sobrou aqui uma integral entre 0 e infinito do exponencial de menos st vezes seno de 2t dt. Beleza? Vou escrever mais uma linha. Apesar de eu estar preocupado com o espaço, não dá. Mas para ficar bem claro agora, transformada do seno de 2t é igual a 2 sobre s. Aqui esse zero vai embora, menos com menos mais. Então vai ficar aqui menos com menos mais, 1 sobre s, menos 2 sobre s, vezes essa integral. Bom, a gente começou com essa integral, passou para o cosseno, né, mudou ela, foi para cosseno e voltou para seno. Se a gente fizer todo o processo de novo, o que vai acontecer? Vai voltar para uma integral imprópria com cosseno. Mas essa integral aqui é exatamente onde a gente começou o exercício. Tá? Essa integral aqui, definida entre 0 e o infinito, do exponencial de menos st vezes seno de 2t dt, é a transformada inicial que a gente deseja. Tá? Se eu consigo voltar aqui, ó, e colocar as duas na tela. Aqui, ó. Essa transformada aqui de cima, ó, transformada de seno de 2t igual a integral imprópria entre 0 e infinito de exponencial de menos st vezes seno de 2t dt é essa aqui. Então, para não ficar nesse ciclo infinito, o que eu posso fazer? Eu posso trocar toda essa integral aqui por transformada de seno de 2t. Essa é a sacada principal do exercício. Então, o menos 2 sobre s já estava aqui. E a integral definida, imprópria, entre 0 e infinito do exponencial de menos st seno de 2t dt, é transformada do seno de 2t. E aqui, apesar de toda a trabalheira do exercício, aqui é a sacada principal. Porque vai ficar assim, transformada do seno de 2t é igual a 2 sobre s vezes 1 sobre s, vai ficar 2 sobre s ao quadrado. 2 sobre s vezes menos 2 sobre s, isso aqui é um termo só, menos 2 sobre s transformada do seno de 2t, vai ficar menos 4 sobre s ao quadrado, transformada do seno de 2t. E aí? E aí, nós temos transformada na esquerda, transformada na direita. Quantas transformadas eu tenho aqui, né? Qual o valor que multiplica essa transformada aqui? É 1.
Então, vai ficar 1 vezes a transformada do seno de 2t, menos 4s² transformada de seno de 2t, vai ficar mais 4 sobre s² transformada do seno de 2t, igual a 2 sobre s². Vai todo o espaço que a gente tem aqui para resolver, tá? Bom, tem a transformada de seno de 2t, transformada de seno de 2t. Vou colocar em evidência transformada do seno de 2t, que multiplica o que eu tenho aqui. 1 vezes a transformada dividido pela transformada é 1. 4 sobre s² vezes a transformada dividido pela transformada vai sobrar 4 sobre s², igual a 2 sobre s². O que a gente vai fazer agora? Vou fazer um passinho a mais aqui, vou tirar o mínimo, tá? Vai ficar transformada do seno de 2t, fecha, o mínimo aqui entre 1 e s², s², s² dividido por 1 vezes s², s², s² por s² é 1 vezes 4 é 4, igual a 2 sobre s². Como o próximo passo, transformada do seno de 2t, o que a gente faz? Vai passar esse valor dividindo, né? Então, vai ficar 2 sobre s² dividido por s² mais 4 sobre s². E como finalização, transformada do seno de 2t, mantemos esse primeiro termo e passamos pelo segundo multiplicado de forma inversa, né? Numerador vira denominador e denominador vira numerador. Repeti esse termo aqui e passei multiplicando por esse invertido. Cancela, cancela. Transformada do seno de 2t é igual a 2 sobre s² mais 4, desde que o s seja maior que zero. Resultado final. Dá para fazer pela tabela, como eu já disse para vocês, mas é importante entender esse processo para saber fazer manualmente quando for preciso, quando a gente não conseguir enquadrar tudo na tabela. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha. Peço para vocês e convido vocês também para se inscreverem no canal para receber vídeos desses de outras disciplinas. Qualquer dúvida, comentário, deixe a informação, eu entro em contato com vocês para a gente resolver mais exercícios relacionados. Até a próxima aula. Valeu!